Meus caros irmãos, abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Filipenses capítulo 2, de 12 a 16. Cadê meu lenço aqui? Essas crianças dão um suador na gente. Filipenses 2, de 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito que habita em nosso coração nos ilumine para compreendê-la. E que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito e da palavra, produza na nossa vida as mudanças, através, ó Deus, do confronto, através da exortação, através, ó Deus, do consolo da Tua palavra e do Teu Espírito para a nossa alma, que o Senhor produza as mudanças necessárias na vida de cada um de nós. Daqueles que ainda não andam com o Senhor, que o Senhor os convença pelo Teu Espírito, que isso é absolutamente fundamental na nossa vida. E aqueles que já Te conhecem, caminham com o Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, a necessidade de forma responsável, ó Pai, aprendermos a viver como filhos do Senhor e mostrarmos isso ao mundo. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lembra que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Paulo fundou esta igreja, Paulo trabalhou nesta igreja, mas agora Paulo está afastado desta igreja porque ele está na sua primeira prisão em Roma. De lá, a igreja de Filipos fica sabendo das necessidades de Paulo e envia o seu pastor Epafrodito para levar algumas ofertas para Paulo, algumas notícias de problemas que estavam acontecendo na igreja e também trazer notícias de Paulo para a igreja. Chegando lá, Epafrodito relata o que estava acontecendo em Filipos e recebe primeiramente as notícias de Paulo. E Paulo diz, aqui vai tudo muito bem. Apesar das minhas cadeias, Cristo está sendo proclamado. Uma igreja nasceu entre os guardas pretorianos, os guardas que conviviam com Paulo todos os dias. Paulo tinha o privilégio de encontrar com crentes da cidade de Roma, numa propriedade que era alugada, em que ele ficava durante um tempo, e aqueles crentes podiam vir ali para que Paulo pudesse instruí-los. Paulo estava, apesar de preso, estava em franco avanço e expansão do Evangelho de Cristo Jesus lá em Roma, na Europa. E as notícias então da parte de Paulo são muito boas, porque Paulo ensina aqueles irmãos, através de Epafrodito, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, que ele estava feliz apesar de estar preso, apesar das dificuldades, que ele em nada tinha necessidade, antes ele gostaria que aqueles recursos fossem distribuídos com aqueles que estavam passando por necessidades. Paulo tem uma alegria inexplicável, apesar das circunstâncias. E no capítulo 1, Paulo começa a nos explicar de onde vem essa alegria. E essa alegria tem como fonte, primeiramente, Deus que habitava em seu coração. A sua comunhão com o Espírito Santo de Deus e com Cristo Jesus. Além disso, Paulo nos relata no capítulo 1 que ele aprendeu a felicidade nos relacionamentos.
guardando no coração somente aquilo que realmente pode trazer alegria, aquilo que pode nos elevar, dispensando do coração todas as mágoas, as tristezas, as frustrações que ele, como todos nós, poderia ter em qualquer relacionamento. Ele decide usar os seus relacionamentos para compartilhar Cristo e não para compartilhar problemas, reclamações e coisas do tipo. Então Paulo dá uma injeção de ânimo em Epafrodito para que Epafrodito transmitisse isso para a igreja de Filipos. Mas Paulo também tem que tratar dos problemas da igreja de Filipos. E lá na igreja de Filipos estava acontecendo um certo partidarismo. Algumas irmãs estavam brigando lá entre si e isso dividiu a igreja. E Paulo então, no final do capítulo 1, ele vai tratar sobre a vida digna que um cristão deve ter. Como ele deve viver, como ele deve se comportar. No início do capítulo 2, Paulo fala sobre a comunhão, que deve ser uma marca nossa, a unidade. Porque se estamos em Cristo, e Cristo, que é um com o Pai e com o Espírito, é o exemplo de comunhão para nós, nós devemos viver em harmonia uns com os outros. O mesmo Espírito é o que habita o meu coração e o coração do meu irmão. Não pode haver atrito entre nós. Nós temos diferenças de personalidades, diferenças de cultura, diferenças sociais. Existem inúmeras diferenças que compõem a diversidade dos membros da igreja. Mas nós temos em nosso coração o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo Cristo e temos da parte de Deus a mesma esperança. Para então corroborar e confirmar o seu ponto, Paulo passa no capítulo 2 a falar sobre Cristo. E ele diz, olha, vocês precisam, nós todos precisamos nutrir no nosso coração os mesmos sentimentos que estavam no coração de Cristo. E aí ele passa a falar-nos a respeito da humilhação e exaltação do Redentor, que foi o que nós vimos na semana passada. Jesus Cristo, habitando as regiões celestes, no trono de glória como Filho de Deus, ele deixa a glória que ele tinha antes da eternidade com o seu Pai, onde ele era glorificado e exaltado por todos os seres celestiais. Ele deixa a sua glória, se esvazia de toda a sua divindade, ele toma a forma de homem, ele assume a posição de servo, ele se sacrifica por nós, ele é morto por causa dos nossos pecados, e então este processo de humilhação comprou para nós uma poderosa salvação, que nenhum de nós poderia alcançar por méritos próprios, porque nós não temos méritos, que nenhum de nós poderia conquistar, porque está além daquilo que qualquer homem pode fazer. E então Cristo faz isso por nós. E Paulo relata no texto que então Deus o exaltou. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor das nossas vidas, o dono da nossa vida. E diz que diante dele toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Kyrios. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Paulo faz essa doxologia mostrando a humilhação e a exaltação do Redentor, Paulo está fazendo isso para mostrar que tipo de sentimento deveria existir no coração de cada um dos membros daquela igreja de Filipos. E entre tantos sentimentos que são evocados na história de Cristo, que devem ser imitados por nós, especialmente naquela situação ali, Paulo está dizendo, olha, os humilhados é que serão exaltados. Cristo se humilhou e o Pai o exaltou. Então esse caminho do partidarismo, ele é provocado por orgulho, por desejo de que a sua vontade prevaleça, e Paulo está dizendo para aquela igreja, tenha o mesmo sentimento que Cristo. Cristo abriu mão dos seus direitos, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu conforto, abriu mão do culto que ele recebia a si mesmo, e ele se humilhou para a nossa redenção. Se existe um caminho que pode te levar àquilo que você almeja, não é o caminho da exaltação, mas é o caminho da humilhação. E então veja que Paulo está tratando o problema da divisão lá da igreja de Filipos. Hoje, quando nós continuamos esse texto, agora a partir do versículo 12, nós vamos observar Paulo falando sobre a obra salvífica de Deus por nós. E quando Paulo faz isso, novamente Paulo está demonstrando qual deve ser o tipo de vida que nós devemos desejar, que nós devemos nutrir, que nós devemos desenvolver.
E por que Paulo faz isso? Porque Paulo está dando sequência ao assunto, e esse assim pois, que está aí no início do versículo de número 12, demonstra que Paulo, ele não está começando um novo assunto, mas ele está concluindo o assunto que ele vinha trazendo, de ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E após mostrar a humilhação e exaltação do Redentor, Paulo agora quer que eu chegue à conclusão correta. E que conclusão correta é essa que ele quer que eu chegue? Que Deus realizou uma obra grandiosa, que foi a obra da nossa salvação, da nossa redenção. Ele nos deu isso, mas assim como eu contei para as crianças aqui, este grande presente que o Senhor nos deu, ele é para ser desenvolvido e ele é para ser demonstrado ao mundo, para que o mundo também conheça que Deus enviou o seu Filho e que por meio dele nós podemos ter comunhão, paz com Deus e salvação. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, a obra salvífica de Deus por nós ou em nós. E de cara eu quero destacar 3 pontos aqui que são importantes para nós. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. Quanto mais eu conheço o que Cristo fez nessa história terrena dele pela nossa redenção, mais convencido eu fico a respeito da minha obediência a Deus e a sua palavra. Segundo, a doutrina que nós aprendemos nas Escrituras, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ou que você aprende com qualquer um dos outros personagens da Bíblia, ela exige necessariamente prática. Não adianta eu simplesmente saber que eu fui salvo por Cristo Jesus, cruzar os braços e ficar lá curtindo essa vida de salvo. É como eu disse também para as crianças, é como ganhar uma bicicleta e largar a bicicleta lá na parede como um troféu e não fazer nada. Qual o valor de uma bicicleta que não roda, que não é usada? Não tem valor algum. Ou para nós adultos, imagine você ganhar um carro, colocar ele na garagem, fechar a porta e deixar e ficar admirando o seu carro de longe, sem nunca entrar e sem nunca sair com ele. Toda doutrina tem um propósito prático, e a salvação que nós recebemos de Deus, ela nos chama à prática e não ao cruzar de braços. Em terceiro ponto que eu quero tomar por partida para nós, é que a obediência do cristão, ela precisa necessariamente ser ultra circunstancial. Não tem um tempo em que eu estou liberado para servir, e um tempo que eu estou completamente dispensado ou comprometido a servir. A nossa obediência e essas doutrinas que nós aprendemos, e a nossa vida como filhos de Deus, ela independe das circunstâncias. Porque senão a gente faz uma coisa mais ou menos assim: quando está tudo muito confortável, daí a gente declara que é cristão, a gente serve, faz tudo que a gente tem que fazer. Quando surge uma perseguição, uma dificuldade, você vira um agente anônimo. Ou o que muitos fazem, que é o contrário. Quando tudo vai bem na vida, você esquece de servir a Deus e esquece da salvação. E aí quando acontece um baita de um problema, e aí é bênção de Deus, porque se um problema te traz de volta para Cristo, então esse problema é uma bênção. Mas tem gente que só ora, que só lê a Bíblia, que só assume compromissos com Deus, faz votos diante de Deus, somente quando está diante de um dilema. Mas quando está numa aparente tranquilidade, não tem relação com Deus, não tem vida de oração, não tem leitura das Escrituras, não tem serviço ao Senhor. Paulo está nos ensinando nesse texto todo, e todo o conteúdo doutrinário que nós temos ao longo da história nos ensinam, não apenas que Cristo é o nosso maior exemplo, não apenas que doutrina exige prática, mas nos ensina que a obediência do cristão deve ser ultra circunstancial. Bom, com isso em mente, vamos examinar o texto aqui e ver o que nós aprendemos com Cristo, qual a doutrina que está apresentada aqui e qual o tipo de comprometimento que eu devo ter com essa doutrina. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender, esse é o ponto de partida, que a salvação é um presente de Deus. E como é que eu sei disso? Eu sei disso por causa dos versículos que estão desde o verso 5 até o versículo de número 11. Paulo está falando a respeito dos sentimentos que levaram Cristo a se oferecer em nosso favor para nos dar o quê? Para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Ou seja, Cristo me substituiu nesta obra. O apóstolo Paulo, também lá na carta aos Romanos,
no capítulo 4 e 5, ele mostra como que um Deus justo salva pecadores injustos. E Deus faz isso de que maneira? Enviando o seu Filho, que toma o meu lugar e me substitui. Ele leva sobre si a minha culpa, a minha dívida e o meu pecado, e ele coloca sobre mim a sua justiça, os seus méritos, a sua obediência, os seus galardões. Então eu sou enriquecido com as riquezas de Cristo, e Cristo é ferido pelas minhas maldições. É por isso que Cristo vai para a cruz, e é por isso que o próprio Cristo diz: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui Paulo, quando mostra a humilhação e a exaltação do Redentor, ele está dizendo: olha, Deus realizou uma obra por nós que nenhum de nós podia fazer. Ele fez por nós aquilo que estava absolutamente fora do nosso alcance. E especialmente diante desta obra, ele nos deu um presente. E que presente é esse? É a salvação. Se você ler e observe comigo agora o verso 12, veja como Paulo coloca isso. Assim, pois, ou seja, diante do que Cristo fez por nós, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é nossa, não porque nós compramos, não porque nós conquistamos, mas porque nós ganhamos. É um presente de Deus. Deus não dá e tira esse presente, mas Deus nos concede definitivamente este presente, que é a salvação em Cristo Jesus. O que nos leva a concluir, primeiramente, que a salvação, que é um presente de Deus a nós, ela não é fruto de uma conquista e nem de uma compra ou de um merecimento nosso. Nos leva a concluir também que a salvação verdadeiramente nos pertence, e ela não pode ser tirada de nós. E eu quero ler 2 textos para vocês a respeito disso. O primeiro deles lá de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quando Paulo diz à igreja de Roma e a todos nós as seguintes palavras: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não fala a respeito de algo que vai acontecer no futuro. Paulo não fala isso na forma condicionada, dizendo: olha, se vocês fizerem isso, nenhuma condenação haverá para vocês. Não, Paulo simplesmente escreve afirmativamente, dizendo: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é: se você crê em Cristo Jesus, isso é uma obra de Deus. Deus convenceu o seu coração, a sua mente para crer. Se você crê em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida. Você não está aguardando o último dia para um comparecimento diante do juízo final, do tribunal de Deus. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, no dia da crucificação do nosso Mestre Jesus, nós já fomos julgados, a nossa dívida foi completamente paga por Cristo, e nós temos uma salvação que nos pertence. Ela foi comprada com o precioso sangue de Cristo Jesus. Um outro texto que eu quero lembrá-los, vocês já leram com certeza, Romanos 8, do versículo 31 a 39, é o mesmo capítulo, mas lá na frente. E Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí veja, essa declaração que é maravilhosa. Ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a salvação comprada por Cristo Jesus, dada a nós por Deus Pai, ela é nossa e nada pode tirá-la de nós. Ela nos pertence. É uma obra de Deus, é um presente de Deus a nós miseráveis pecadores. Deus concede-nos o que nenhum de nós poderia ter, e nada pode tirar. Diferente do que muitas religiões ensinam, Deus não está lá no livro da vida com um lápis e uma borracha. Quando você faz uma coisa certa, Deus escreve seu nome na lista dos salvos. Quando você faz uma coisa errada, Deus vai lá e com a borracha e apaga. E daí meia hora depois você faz uma coisa certa e Deus vai lá. E daí você ora, pede perdão e Deus escreve seu nome. E aí você faz coisa errada e Deus risca seu nome. Não, não é assim. A palavra de Deus mostra claramente que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nós vamos aprender também, na mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que quem está debaixo dessa graça, quem tem essa salvação, não vive pecando, não vive na prática do pecado. E João nos alerta sobre isso. Aquele que é da luz, anda na luz e não em trevas. O que se conclui? Que uma vez que a salvação nos alcança pela graça de Deus, e esse presente chega na nossa vida, necessariamente a nossa vida é mudada, transformada. E isso é definitivo, porque nada pode tirar-nos esta salvação. E é sobre isso que Jesus fala aos seus discípulos, lá no Evangelho de João capítulo 10, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrancar. Você que é salvo em Cristo Jesus, porque recebeu esse presente de Deus, é sobre você que Jesus está falando. Aquilo que meu Pai me deu, ninguém pode arrancar das minhas mãos. Ninguém te tira de Deus, e ninguém tira Deus de você. Porque a salvação é nossa, é um presente de Deus que nos foi dado. É por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, o presente que vocês receberam de Deus. Bom, então, em primeiro lugar, a salvação é este presente que Deus nos concedeu por meio da obra do seu Filho. Mas o texto nos chama, logo no versículo 12, a esta palavra desenvolvei. O que gera confusão na mente de muitas pessoas que dizem assim: olha, pastor, nós temos a salvação ou nós temos que desenvolvê-la? E não há dificuldade nenhuma com a palavra de Paulo, é aquilo que eu acabei de mostrar aqui, inclusive para as crianças. A salvação é uma obra de Deus que Ele concede a nós, mas esta obra soberana de Deus não exclui a responsabilidade de cada um de nós, a responsabilidade humana. Então, em segundo lugar, esta salvação de Deus para nós, ela implica também em responsabilidade. Então, a salvação deve ser responsavelmente desenvolvida pelos crentes. A salvação deve ser responsavelmente desenvolvida. Ela não é comprada, ela não é conquistada, mas ela é desenvolvida por nós. E não sozinhos, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, veja o que o apóstolo Paulo diz aí a partir do versículo de número 12, que nós lemos, desta última parte, a parte C do verso, e o versículo 13. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo, em outras palavras, assim: desenvolvei a vossa salvação sem orgulho, humildemente diante de Deus, porque até para desenvolvê-la vocês dependem de Deus, porque é Ele quem opera em vós, tanto querer desenvolver essa salvação, quanto também o realizar. Trocando em miúdos o que Paulo acabou de dizer. Mas é responsabilidade minha buscar isso. É Deus agindo soberanamente e o homem agindo responsavelmente com aquilo que recebeu de Deus. O que nós observamos aqui são 5 itens importantes para a nossa vida. Primeiro, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Salvação não é fruto de conquista, salvação não é fruto de uma parceria sua com Deus, salvação é uma obra de Deus, ponto.
Mas a partir do momento que eu recebo essa salvação, que eu creio em Cristo Jesus, eu tenho um dever de discipulado, de aprendizado, de crescimento na palavra de Deus, na prática das doutrinas que eu aprendo na palavra de Deus. Por quê? Porque eu vou necessariamente ter que trazer para a vida prática aquilo que já alcançou a minha alma e minha mente. Não adianta alguém dizer eu sou de Cristo, eu sou crente, mas não tiver absolutamente nenhum exemplo para demonstrar essa sua fé. Lembra de Tiago? E Tiago fala a respeito da fé sem obras. Ele diz que uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não existe. E aí, para provar isso, ele diz, olha, mostra-me a sua fé sem obras, que através das obras eu te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo é que a prática e a fé, elas são como dois lados de uma mesma moeda. Você não tem como declarar que você tem esta fé salvadora, se você não andar de acordo com alguém que a tem. Ou seja, toda religião cristã, religião que nós aprendemos das Escrituras, ela é um firmamento de um fundamento inabalável, que é a salvação em Cristo Jesus, juntamente com uma capacitação produzida por Deus para que você demonstre isso de forma prática. E veja que esse é o ponto que Paulo está conversando e está chamando aquela igreja a entender. Não adianta vocês declararem a fé em Cristo Jesus se vocês estão brigando entre vocês. Lembra que a vida de um salvo, ela se demonstra, essa salvação se demonstra através de desenvolvimento desta vida, desta salvação. E esse desenvolvimento, ele demonstra, através de atitudes práticas, o que você crê. O amor, a misericórdia, a obediência, a santidade, a retidão. Então veja, em primeiro lugar, a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade humana, a nossa responsabilidade com aquilo que recebemos de Deus. A salvação é obra de Deus, mas deve ser desenvolvida, e é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Em segundo lugar, a posse e o desenvolvimento da salvação, elas produzem reverência, e não relaxamento. Veja, quanto mais conhecedor eu sou do que Deus fez por mim, quanto mais cheio da palavra e do Espírito, mais reverente, cheio de temor e tremor eu estarei diante de Deus. E menos relaxado e confortavelmente acomodado a um modelo de vida diferente daquele que é proposto pelas Escrituras. Quando nós nos acomodamos a um modelo de vida, a um jeito de viver que é contrário às Escrituras, então uma coisa anula a outra. Ou eu não estou confortável nesta vida, e o Espírito está dentro de mim lutando para me tirar dessa condição de desobediência, ou o contrário. Ou eu estou muito confortável dentro dessa vida, e eu nunca realmente fui salvo, e nunca senti a salvação em Cristo Jesus. As duas coisas não podem acontecer. Relaxamento e a verdadeira salvação de Deus na sua alma, elas são coisas incompatíveis. Um salvo em Cristo Jesus, alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, não se conforma com uma vida relaxada, não se conforma com um andar atrelado ao modelo de vida, aos costumes, aos hábitos e aos gostos do mundo. Por isso que João diz, olha, se vocês amam ao mundo, o amor de Deus não está em vocês. É por isso que Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Se você vem para a igreja por uma obrigação, amarrado, como se você estivesse devendo um favor a alguém, e vem aqui só para cumprir essa obrigação, esqueça, nada disso daqui tem valor para você. Mas se quando você vai para o mundo, para as festas, para as curtições, o seu coração fica inflamado, você fica eufórico, isso te traz uma grande alegria, esqueça, não há Cristo no seu coração. Porque a salvação em Cristo Jesus, ela produz no meu coração um desejo incontrolável pela presença de Deus. Ela produz no meu coração um inconformismo insuportável com as coisas desse mundo. E ainda que eu nutra amizade com as pessoas que ainda não estão em Cristo, a fim de levar o Evangelho para elas, eu não consigo ficar confortável na vida delas.
Então pense bem, esse é um momento de confrontação para a nossa alma. Será que está em nós os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus? Será que nós temos recebido no nosso coração, sinceramente, esta salvação de Deus? Porque se isso ainda não aconteceu no seu coração, clame ao Senhor nesta noite, suplique ao Senhor, ore ao Senhor e peça que Ele te conceda essa salvação. Porque do contrário, você está perdido. Paulo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo é, se você é salvo em Cristo Jesus, você teme a Deus, você reverencia a Deus, você busca as coisas de Deus, você obedece a Deus, mas você não vive uma vida relaxado, tratando as coisas de Deus como se elas fossem de menor importância. Tratando a igreja de Cristo como se ela fosse um peso na sua vida. Tratando os cultos ao Senhor como se eles fossem uma obrigação insuportável, que você tem que cumprir todo domingo, com medo de Deus mandar um raio sobre a sua cabeça, se você não o fizer. E olha que tem muito crente que vive assim. Vindo para a igreja para tentar evitar raio do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, não funciona, tá? Você está se iludindo, está se enganando. Porque ou você está aqui por amor ao Redentor, ou você não está. O seu corpo pode estar, mas a sua alma não está. Agora, se Deus tem te trazido aqui, deixa eu te dizer uma coisa, isso é sinal da misericórdia de Deus, porque Deus ainda está interessado em você. Então não desperdice esse tempo que você tem. Terceiro, quando Paulo me chama a desenvolver a salvação, isso significa que o desejo pela salvação é uma obra de Deus, e Deus está comprometido em produzir esse desejo de viver como salvo na minha vida. E é isso que está no verso 13, quando Paulo diz, é Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar. Pastor, eu fui salvo, como é que eu faço agora? Ore a Deus e fala, Senhor, encha o meu coração de desejo pela Tua palavra, enche o meu coração de amor pelo testemunho da Tua palavra, amor pelas outras pessoas, para que eu possa alcançá-las com a mensagem do Senhor. Ó Senhor, me ajude colocando no meu coração o desejo e a capacitação, a força para viver a vida de um salvo, porque a vida de um salvo não é fácil, diferente do que é ensinado em muitas igrejas no nosso mundo hoje. Coisas do tipo, abre aspas, venha para cá e a sua vida vai virar um mar de rosa. Venha para cá e você vai ser verdadeiramente feliz. Vão acabar os seus problemas financeiros, seus problemas de relacionamento, sua sogra vai virar um doce. Isso não é verdade, isso é mentira. A vida do cristão é uma vida difícil. Porque quando você se descobrir cristão, você vai, em primeiro lugar, aprender que você está como um peregrino numa terra estranha, uma terra obstinadamente contrária às coisas que você acredita. O que torna a sua vida muito difícil, é como nadar contra a correnteza. Mas ao mesmo tempo, é uma vida extraordinária, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E nada pode nos separar dele. Mas eu quero ler para vocês Efésios capítulo 2, de 1 a 10, para que você perceba isso. A salvação que é fruto da obra de Deus, ela tem dentro do seu arcabouço uma obra do Espírito Santo que vem morar no meu coração, e ele planta a fé dentro de mim para que eu creia. Então eu não sou salvo por méritos, mas eu sou salvo pela graça, porque Deus, o Deus da nossa redenção, Ele envia o Espírito dele e me convence a crer. Nem crer em Deus é obra nossa, é obra de Deus. Então veja que quando Paulo está dizendo que é Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, ele está dizendo o seguinte: se você creu em Cristo Jesus, e se você quis esta salvação para você, isso foi porque o Espírito Santo fez. E se foi o Espírito Santo que começou essa obra, é o Espírito Santo também que vai, junto com a Trindade, conduzir essa obra até o fim. É o Espírito Santo que vai me fazer desejar uma vida mais santa. Vou ler para vocês, Efésios 2, de 1 a 10. Paulo nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, veja, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que alguém crê em Cristo Jesus? Crê porque antes de crer o Espírito Santo entra no seu coração e te convence a respeito da verdade e te faz crer. Então pare de lutar consigo mesmo tentando humanamente racionalizar a fé para que você possa crer. A única chance que nós temos de crer em Cristo Jesus é esta santa invasão do Espírito de Deus na nossa alma, produzindo esta fé. E Ele que produz a fé, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, que nos faz crer em Cristo Jesus, Ele não apenas faz isso no início da nossa carreira, mas, como Paulo diz, Ele produz em nós tanto o querer como o realizar. Pastor, por que eu não consigo ler a Bíblia todos os dias? Ora, você nunca vai conseguir. Mas experimenta falar com Deus, como nós ouvimos aqui, falar com Deus é um privilégio. E você tem esse privilégio, você sabe que Deus te ouve. Experimente falar com Ele assim: Senhor, eu preciso desta vontade, dessa disciplina para ler a Bíblia todos os dias. Aí depois de um mês a gente conversa, você vem me contar o que aconteceu. Pastor, eu não consigo crer. Olha, veja só. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu não consigo crer, eu já começo a comemorar. Porque sabe quem é que se preocupa com o não crer? É alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você não estiver sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, você não está nem aí. Se você não está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, isso não te incomoda. Mas se alguém chega e diz: pastor, eu não estou conseguindo crer, mas eu preciso crer, eu vou dizer: glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo está dentro do seu coração. Ele está te incomodando de tal maneira que você não consegue mais deixar este assunto como um assunto de menor importância. E eu vou dizer para você: ore e peça a Deus que Ele aumente essa fé que Ele começou a derramar aí dentro, para que você creia. Porque essa é a obra de Deus. Salvação é obra de Deus. Agora, desenvolvê-la é algo que Deus faz conosco, nos capacitando, nos animando para que a gente responsavelmente leia a Bíblia, ore, busque a comunhão entre os irmãos e viva como um salvo, como um filho de Deus. Em quarto lugar ainda, sobre esse desenvolvimento, a continuação do processo de salvação, desse processo que é também chamado de santificação, é algo extraordinariamente produzido na dependência de Cristo Jesus. Eu vou precisar do Senhor em todo o tempo. João 15, versículo 4 diz: como pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer ligado à videira? Assim, nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Irmãos, não é só uma questão de crer em Cristo no dia da sua salvação e ponto final. É uma questão de nutrir um relacionamento com Deus todos os dias. E como a nossa vida vai ficando mais fácil e simples quando a gente tem relacionamento com Deus. De novo, eu vou citar a canção: falar com Deus é um privilégio. E quanto mais você fala com Deus, Ele fala intimamente ao seu espírito, sem palavras, mas Ele fala com o seu coração. E aquilo que mentalmente, racionalmente, você nunca conseguiu convencer o seu coração a abandonar, o Espírito Santo silenciosamente transforma o seu coração e você abandona. Ah, que grande privilégio! Ele opera em nós tanto o querer como o realizar. Por último, a salvação deve ser demonstrada. A obra salvífica de Deus em nós é um presente de Deus, nós vimos isso. A obra salvífica de Deus em nós
exige desenvolvimento, usando a responsabilidade humana, porque a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Em último lugar, a obra salvífica de Deus em nós produz uma salvação que deve ser demonstrada. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. A ideia aqui não é esfregar algum tipo de transformação que te deixou melhor do que você era antes no rosto ou na cara de alguém para mostrar, ó como eu sou bom agora eu sou um crente, estou indo para o céu. Não, não é isso. O demonstrado que Paulo nos chama a fazer aqui é o bom testemunho de como Cristo mudou a nossa vida. E como isso transformou a nossa forma de agir, de viver e de pensar. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 14. Ele diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Primeiro lugar, alguém que tem o coração cheio de Cristo não vive reclamando e murmurando. Por quê? Porque eu tenho uma compreensão tão profunda do presente que eu recebi de Deus que eu não consigo reclamar. Este presente ele é tão poderoso. E nós pregamos sobre isso no meio da pandemia, que ele me ajuda a olhar para os olhos da morte e sorrir. De sexta para cá, quem gosta aí de música sertaneja, quem gosta de gente, eu gosto de gente, a gente gosta de gente, ficou chocado com a perda de uma cantora jovem, 26 anos. E aí, a pergunta que surge quase que instantaneamente, eu ouvi um desses apresentadores dizendo, eu queria entender, e aí citou Deus, por que que Deus permite umas coisas assim? Por que que coisas assim acontecem? Corações sem Cristo não sabem lidar com a morte. E quando é que cristãos demonstram a salvação que receberam? Quando eles encaram a morte sem o desespero, com dor, como todo mundo, porque a morte é uma dor, mas sem desespero, sem desesperança, sem medo, sem frustração. Por quê? Porque simplesmente eles sabem que Deus está no controle. Porque eles sabem qual é o seu destino, qual é o seu futuro. Porque eles sabem da bendita esperança que os filhos de Deus têm. Então a nossa oração, quando a gente olha uns para os outros, porque a gente não pode prever a morte, é que Deus fortaleça a nossa fé, para até o dia que nos encontrarmos outra vez, se tivermos esse privilégio, estejamos firmes, porque se não nos encontrarmos outra vez, nós sabemos para onde vamos, e a morte não põe medo no nosso coração, porque ela é uma vírgula na nossa existência, e diga-se de passagem, ela é uma vírgula que separa um parágrafo de dor, de um parágrafo de felicidade plena, que é a vida com o Senhor. Percebe o quanto a salvação, ela muda a nossa vida e por que que ela precisa ser demonstrada por um cristão? Eu não posso sair por aí reclamando de Deus porque os meus cantores favoritos morreram. Eu não posso sair por aí reclamando de Deus porque um parente que eu amo muito morreu. Eu não posso murmurar contra Deus dizendo um porquê que é um porquê disfarçado de alguma coisa do tipo, Senhor, eu não concordo com o que o Senhor fez. Eu não posso sair fazendo isso por aí, porque se o meu coração está tomado por Cristo, eu não olho para a morte com olho de desespero, com olhos de desespero, mas eu olho para a morte com olhos de esperança, porque eu sei o que me está reservado após esse dia. E é isso que o homem sem Deus não consegue compreender. Eu brinco, você já foi em velório de crente? Velório de crente é uma coisa interessante, porque tem um monte de gente rindo lá, cantando. Não tem gente desesperada se escabelando, desmaiando, não tem gente chumbada, com um monte de anestésico, com um monte de remédio para tentar de alguma maneira acalentar o coração. Velório de gente crente tem contentamento, porque nós sabemos para onde nós vamos. É isso que Paulo está dizendo, vivam sem murmuração, nem contenda, não reclamem e não briguem. Vocês sabem do amor do Senhor por vocês,
e vocês sabem que Ele está no controle. Além disso, a salvação deve ser demonstrada através desta vida que é exemplar, com uma conduta irrepreensível. Está aí no verso 15, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. O meio não me define, mas o meu Deus me define. O que eu creio me define, e não a geração no meio da qual eu vivo. Em terceiro, essa salvação deve ser demonstrada por intermédio de um bom testemunho diante dos homens, que engloba tudo isso que eu acabei de citar. A salvação deve ser demonstrada por meio de uma fidelidade inegociável com Deus. Nós vivemos dias difíceis, dias tristes, dias em que as verdades elementares estão sendo desconstruídas por causa de ideologias mentirosas. Nós vivemos dias em que muitos estão abandonando a fé, com os argumentos os mais diversos. Nós vivemos dias que pessoas que se dizem crentes dão mau testemunho. E o que nós mais precisamos hoje é de um povo que saiba o que é a salvação e como nós a ganhamos. O que nós mais precisamos hoje é de gente que esteja comprometida em desenvolver a sua salvação, capacitados por Cristo Jesus. O que nós mais precisamos hoje é de uma igreja que demonstre uma vida de salvo, uma vida transformada, uma vida de cidadão de um reino eterno, que já antecipadamente vive nessa terra, apesar das represárias, vive com os padrões do reino eterno, aqui e agora. Pastor, isso é muito difícil. Aliás, isso parece ser algo muito impossível. Mas o Senhor Jesus disse que para Deus nada é impossível. É difícil para mim, é difícil para você mudar. É difícil para mim, é difícil para você ter um padrão mais elevado. Mas não é difícil para Deus e nem para o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Portanto, oremos ao Senhor e peçamos a Ele que Ele nos ajude a viver como salvos de fato. Que Ele nos ajude a desenvolver essa salvação que Ele nos deu graciosamente. E que Ele nos ajude a demonstrar isso ao mundo de uma forma cheia de autoridade, uma autoridade que vem de Deus e de uma vida que é compatível entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. Para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho Jesus, que Ele nos salva graciosamente e que todo aquele que crer pode ter esta vida que Deus nos chamou a viver. Portanto, nessa noite eu quero aplicar isso de duas formas. Para você que já é cristão, meu querido irmão, essa salvação que você tem, que eu tenho, que nós temos, ela não é fruto do nosso esforço nem do nosso mérito. Ponto. Mas o testemunho que nós devemos dar por aí, ele exige nosso esforço. Ele exige o comprometimento meu e seu. E Deus é tão bom que Ele disse: meu filho, eu vou efetuar em você o querer e a força para realizar. Então, meus queridos irmãos, não temamos ter uma vida diferente. Antes, peçamos a Deus e assumamos compromissos diante de Deus. Senhor, no nome de Cristo Jesus e pelo poder do Teu Espírito, eu vou viver de uma forma diferente. Para que este amor seja demonstrado ao mundo de uma forma impactante. Façamos isso. E se você ainda não rendeu sua vida a Cristo, eu quero dizer para você que esta igreja está orando por você. Porque não está em você a capacidade de crer. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, que pode mudar qualquer coração, e pode abrir o nosso entendimento, e pode nos fazer crer em Cristo Jesus. Eu não posso dizer quando é que o Senhor fará isso, mas eu posso dizer para você que eu creio que o Senhor fará. E no dia que Ele fizer, nós vamos juntos celebrar ao Senhor pela sua salvação. Eu quero também que você entenda que nós não sabemos nem o dia nem a hora da nossa morte. Portanto, existe uma responsabilidade que é sua.
que é a responsabilidade de reconhecer o senhorio de Cristo e de pedir a Deus: Senhor, transforma o meu coração, porque eu sou um pecador e eu também preciso de redenção. Em ambos os casos, para você que é crente, para você que ainda não é, só nos resta uma coisa a fazer, que é muito bem demonstrado nesta música: falar com Deus. Ó bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos, ó Deus, por esta salvação que o Senhor nos concedeu. Então somente, ó Deus, suplicamos a Ti, que opera em nós, através do Teu Espírito, que nos ajude a desenvolver esta salvação que o Senhor nos deu. Que façamos isso humildemente, com temor e tremor diante do Senhor. E que possamos testificar disso às pessoas, através de uma vida que nutra os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Dá-nos uma vida em comunhão. Dá-nos uma vida de gratidão. Dá-nos, ó Deus, uma vida de compromisso contigo. E aqueles, ó Deus, que ainda não têm o privilégio de sentir essa doce salvação do céu, que o Senhor quebrante os seus corações e os invada, ó Deus, com teu amor e com teu poder. É a nossa oração, ó Pai. E que o Senhor nos conceda uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.